Olá, eu sou o professor Hilton, de Física, do Colégio SEI. Estou aqui para gravarmos uma aula sobre eletricidade. Chuveiro elétrico. Lembrar que o chuveiro elétrico ele pode ser regulado para uma potência maior, uma potência menor, para esquentar mais ou menos a água. Então, o chuveiro elétrico ele é composto basicamente de um resistor, um fio resistor, que ao ser percorrido por uma corrente elétrica, nós teremos a transformação de energia elétrica em energia térmica, o chamado efeito Joule. E esse chuveiro elétrico, esse resistorzinho que fica imerso na água, ele é conectado a uma fonte de tensão, uma diferença de potencial, que é mantida constante normalmente. Então imaginem, nós temos aí uma tensão de 220 volts, esta tomada com a tensão de 220 volts, que vai alimentar esse resistor. E nós podemos colocar uma chavezinha, eu estou fazendo aqui uma regulagem do chuveiro, para duas temperaturas, a posição morno e a posição quente. Esse chuveiro elétrico está inicialmente com a chave seletora posicionada na posição M, observe, no ponto M, e de tal forma que a corrente elétrica que percorrerá esse circuito será obrigada a percorrer todo o comprimento desse resistor. Observe, este será o caminho, o percurso da corrente em todo o resistor do chuveiro elétrico. Esta corrente passando pelo resistor, como disse, nós teremos a conversão, a transformação de energia elétrica em térmica. Essa energia térmica será absorvida pela água, que vai ter a sua temperatura aumentada. Pois muito bem, como determinar a intensidade da corrente que percorre o chuveiro quando a chave estiver selecionada na posição M, na posição M de morno? Vamos ver? Então, com a chave na posição M, observem, a chave na posição M, você determina a intensidade da corrente elétrica, vou chamar de IM, dividindo a DDP, a voltagem lá da tomada, 220 volts, pela resistência toda desse fio aqui, a resistência de todo esse comprimento do fio, que eu vou chamar de RM, a resistência completa aqui do fio. Pois muito bem, obtida a intensidade da corrente elétrica, nós podemos também pensar na potência elétrica do chuveiro, ou seja, a transformação de energia elétrica em térmica a cada unidade de tempo. Então nós vamos determinar a potência do chuveiro na posição morno, multiplicando essa intensidade da corrente pela DDP. Obtém-se assim a potência do chuveiro. Tranquilo? É bom salientar, é bom chamar a atenção de que a resistência desse fio, a resistência do chuveiro elétrico, se lembrarmos da segunda lei de Ohm, está em função da resistividade elétrica do material empregado na fabricação desse resistor. Esse ρ aqui é a resistividade elétrica do material. O comprimento de todo o fio que será percorrido pela corrente, o comprimento todo aqui, L, sobre a área de secção transversal desse fio. Então, assim a gente encontra a resistência elétrica desse resistor. Perfeito? A resistência elétrica que vai me permitir achar a intensidade da corrente, e com a intensidade da corrente eu vou poder determinar a potência. Então, fica atento com relação a isso. Por que, Hilton, que a chave colocada na posição M, onde a corrente percorrerá todo esse comprimento do resistor, nós teremos a temperatura do chuveiro regular, a temperatura da água, na posição morno? Eu quero agora que a água esquente mais. O que é que eu devo fazer para que a temperatura da água fique maior? Eu quero sair da posição morno para a posição quente, sair de um banho morno para um banho quente. Então eu vou lá, altero a chavezinha do chuveiro, e quando eu faço essa alteração, eu estou modificando o quê? Veja, se modificarmos a chave do chuveiro da posição M para a posição Q, com licença, observem todos, olha só, vire a chave para a posição Q. Ao virarmos para a posição Q, ao movimentarmos a chave para a posição Q, a corrente agora, com licença, vejam, ela vai ter este percurso, eu vou chamá-la agora uma corrente de IQ. Com a chave na posição Q, a corrente terá este caminho
mostrado aqui na figura. Observem que a corrente percorrerá agora apenas a metade do comprimento do resistor. Admita que esse ponto Q esteja exatamente no ponto médio do comprimento todo do resistor aqui, que é homogêneo. Perfeito? Então a corrente percorrerá a metade do comprimento do resistor. Qual será o valor desta corrente? Então podemos observar aqui o seguinte. Na posição Q, senhores, senhoritas, olha lá. Na posição Q, a intensidade da corrente será obtida dividindo a DDP, que não mudou, isso é muito importante, aí ficar atento com relação à diferença de potencial. A tensão elétrica permanece a mesma, não houve alteração, 220 volts. E a resistência do chuveiro chamaremos de RQ. Para determinarmos a potência, vamos pegar a nova intensidade da corrente, IQ, e multiplicar pela DDP. Ó, encontraremos a potência do chuveiro. Mas qual é a nova resistência do chuveiro quando modificamos a posição da chave de M para quê? De morno para quente. A resistência elétrica desse chuveiro você vai obter pegando a resistividade elétrica do material, é o mesmo material, esse fio todo homogêneo, o mesmo material, mas o comprimento agora não vai ser mais o comprimento todo do resistor que será percorrido pela corrente, mas sim apenas a metade. Então observe que na situação inicial, o comprimento do resistor percorrido pela corrente era esse comprimento todo, com a chave na posição Q, com licença, o comprimento, olha só, passa a ser simplesmente a metade, porque estou admitindo que o ponto Q, repito, está exatamente no ponto médio deste comprimento todo. Olha só, L sobre 2. Então, houve uma diminuição do comprimento para L sobre 2. A área de secção transversal do fio, esse A aqui, está associada à bitola do fio, ao calibre, à área de secção. Não houve mudanças. Então, nós não tivemos mudança nem no material, ou seja, nem na resistividade, a segunda lei de Ohm, nem na área de secção transversal. Mas nós diminuímos o comprimento. Com a diminuição do comprimento, houve uma diminuição na resistência. Se a resistência diminuiu, observem, a corrente vai aumentar, já que a DDP é constante, fique atento lá na prova, DDP constante, senhores e senhoritas, diminuímos a resistência, aumentamos a intensidade da corrente elétrica. Aumentando a intensidade da corrente, aumentamos a potência elétrica, ou seja, a transformação de energia elétrica em energia térmica. Conclusão: quando modificamos a chave de um chuveiro da posição morno para a posição quente, estamos diminuindo a resistência elétrica, porque estamos diminuindo o comprimento que vai ser percorrido pela corrente. Diminuindo a resistência, estamos aumentando a intensidade da corrente, pois a DDP é constante, anote isso aí. Aumentando a corrente, aumenta-se a potência, aumenta-se o efeito Joule, aumenta-se assim a temperatura da água da posição morno para a posição quente. Bacana? Espero que tenha acompanhado direitinho a aula. Aquele abraço e até a próxima, pessoal.